Vamos lá, pessoal. Eu só citei aqui a história de que o único imposto que não foi criado é o imposto sobre grandes fortunas, mas quando você vai para municípios, nós estamos falando de mais de 5.500 municípios diferentes no Brasil. Então, como a competência, já guarda essa informação, ela é importante, como a competência tributária ela é uma faculdade do ente tributante, ou seja, cada ente tributante vai escolher se cria o tributo dele ou não, tem um monte de município pequenininho, por exemplo, que ainda não criou o ISS, o Imposto sobre Serviço, porque ele daria muito mais trabalho para ser criado, arrecadado e fiscalizado do que grana, do que receita, tá? Mas a regra é, 99% dos municípios já criaram os seus 3 impostos, 99% dos estados já criaram, 100% eu diria, dos estados já criaram seus 3 impostos, e os federais são 7, o único não criado aqui, Imposto sobre Grandes Fortunas. Depois a gente pode entrar em detalhes. Então, até para entrar nesse mundo, nós vamos partir ali agora para o ponto 2 que eu havia colocado para vocês, lembrando que vamos estudar tudo, para falar da competência tributária. Nós temos 2 formas para começar isso aqui. A primeira delas, gente, é fazendo uma separação em cima de um negócio que você pode ter certeza absoluta que vai aparecer em 90% das suas provas. É uma dinâmica entre delegação ou não desse negócio chamado competência tributária. E de outro lado, as provas vão pegar as próprias espécies, classificações de competência, mas o que isso quer dizer? É muito raro, gente, você chegar, independentemente da banca, numa prova de magistratura, numa prova de MP, que vai perguntar para você quais são as 6, são 6, quais são as 6 classificações de competência. Geralmente ela não quer isso. Que você diga, é a privativa, comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária. Não, ela vai construir uma questão para você em cima da competência residual. Ou de uma forma legalista, de uma forma replicando o que está lá na Constituição, no CTN, ou contando uma história. Tem um estado aqui que criou um imposto novo. Tá certo, tá errado, como é que funciona isso, tá bom? Então, a gente chega lá. A classificação a gente vai colocar, eu vou separar em 2 frentes aqui para você. Então, vamos começar, como diriam, do começo. Eu vou apagar o quadro, eu posso? Então, vamos lá. Vamos começar a falar de competência tributária. E a gente parte para o paralelo. Enquanto eu vou apagando, eu vou dizendo, para a gente aproveitar nosso tempo. Nós temos uma dinâmica entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Vou até deixar isso aqui por enquanto, daqui a pouco eu vou apagar. Esse aqui eu vou apagar. Daqui a pouco eu vou transpor isso para lá, mas tem a apostila ali para nos socorrer. Então, a dinâmica entre competência tributária e a tal da capacidade tributária ativa. Depois que a gente sair, pode ficar aqui, depois que a gente sair de competência tributária, nós vamos falar de limites. Porque o que é essa tal competência tributária? A competência tributária, conceito que está na sua apostila, é o poder, e eu vou colocar aqui para você já já, a competência tributária é o poder que os entes tributantes têm para poder criar esses tributos que estão espalhados na Constituição. A primeira coisa que eu havia colocado para você ali, espécies tributárias, aqui estão os tributos, aqui estão as espécies. Então eu sei que os impostos federais estão lá no 153, e eu sei, por exemplo, que o imposto de renda, que está todo mundo aqui que ganhou dinheiro ano passado, está com prazo aberto para declarar o tal do imposto de renda. O imposto de renda é um tributo federal. Como é que eu sei isso? Porque é a Constituição que me contou. Ela que distribui esse poder, ela que distribui esta competência. Poder de tributar, competência tributária. Por que eu usei como exemplo aqui, e eu sei que o IPTU é o imposto do município? Porque a Constituição, ela deu esse poder para o IPTU. Não vá atrás disso, tá, gente? Porque muita gente faz assim. Você está na prática, você está no dia a dia, você sabe que paga IPTU para o município, você recebe um carnê do município de Goiânia, por exemplo, para pagar seu IPTU. Você recebe um boleto para pagar o IPVA do seu carro, e é o Estado que te cobra isso, é por previsão constitucional. Tem gente que vai sofrer lá, professor, mas por que o IPVA é do Estado? É uma opção do legislador, tá, gente? Então, isso aí não vai chegar, o que o legislador pensou para dar o IPVA para o Estado? Esquece isso. O que é o IPVA? Como que a prova cobra isso? Como é que você paga isso no dia a dia? Como é que o Estado vai exercitar esse poder, essa competência? É isso que vem, é isso que aparece lá na hora da prova, tá?
Então, a dinâmica aqui é competência tributária, vamos lá para o registro, é competência tributária versus capacidade tributária ativa. Isso aqui é uma das primeiras coisas que qualquer questão de competência tributária vai exigir de você. E como eu disse, daqui para frente começa a aparecer mais um monte de artigo, vai aparecendo, você já vai lendo para poder gravar a parte, para poder gravar a matéria. Para não ficar redundante aqui, repetitivo, vou apagar esse ali de cima, para a gente trabalhar em cima do nosso paralelo. Só que antes, vou te dar uma regra básica do direito tributário, que inclusive vai te ajudar demais, porque as provas vão usar isso aqui, as provas vão cobrar essa informação de você, que é a seguinte. A gente está falando de um poder, que chama competência. Existe limite para esse poder, você anotou comigo, limitações constitucionais ao poder de tributar, que são princípios e imunidades. Gente, se tendo limite, a gente já é cobrado e a gente já paga esse tanto, imagina se não tivesse, tá? E esses limites, eles vêm exatamente para poder cercar aquela invasão que estava desenhada aqui em vermelho. O fisco tem um poder para invadir o seu patrimônio. Então esse poder não pode ser desenfreado, ele tem que ter um limite, são as limitações ao poder de tributar. O primeiro limite é o mesmo praticamente do direito todo, e aqui no direito tributário, ele é representado pelo artigo 150, inciso 1 da Constituição. Eu vou dar a visão geral e depois a gente vai voltar e aprofundar isso aqui, lá na aula de princípios. 150, inciso 1, traz o famosíssimo, o mais importante do direito tributário, princípio da legalidade. Princípio da legalidade tributária. O que está escrito aqui? Quem quiser pode ir anotando comigo. O 150 fala que é vedado aos entes tributantes, você já sabe, são apenas 4. União, Estados, Municípios e DF, exigir ou aumentar um tributo, se não em virtude de lei. Bora botar sinônimo aqui, que a última coisa que você pode fazer na prova é errar, porque caiu um sinônimo, e você já sabe a regrinha lá, e a prova escreve assim, ó, ela adora. É vedado aos entes tributantes criar ou, aqui principalmente, majorar um tributo, se não em virtude de lei. Esse é o famosíssimo princípio da legalidade. É vedado aos entes tributantes criar ou majorar um tributo, se não em virtude de lei. Essa é a nossa regra. Professor, tem exceção a isso? Escute com cuidado, com carinho e com atenção. Para criar um tributo, gente, não existe nenhuma exceção. É só a lei que cria tributo no Brasil. Nós temos exceções no aumento, na majoração. Nós estamos vivendo um momento pandêmico que várias ações do governo federal foram feitas por meio da exceção. Por exemplo, um decreto. Na hora certa eu vou te falar sobre isso, tá? Mas para criar, anote isso, para criar tributo não existe exceção. É somente a lei, princípio da legalidade. E aí vem a informação importantíssima que eu vou te dar agora. Eu vou aproveitar esse quadro aqui, depois eu vou ter que apagar, porque eu vou precisar de espaço, vou levar ele lá para o cantinho, tá? Mas é o seguinte, gente. Professor, que lei é essa? Qual que é a regra do direito tributário? Gente, a regra do direito tributário é a lei ordinária. 90% dos tributos podem ser criados por meio de lei ordinária. Tem que ser lei, mas 90% dos tributos podem ser criados por meio de lei ordinária. E aí você vai lembrar o seguinte, nós só temos 4 tributos que obrigatoriamente devem ser criados por meio de lei complementar. Ó, a raiz do negócio, isso é direito constitucional. Qual que é a diferença disso aqui? É o quórum para aprovação, né? Lei ordinária sendo aprovada por maioria simples, lei complementar sendo aprovada por maioria absoluta. Então, regra do direito tributário, lei ordinária. Lei complementar somente para 4 casos. Professor, estou na prova, e a prova está falando da criação de um tributo. Preste atenção, gente, na narrativa da questão. Porque se ela falar para você que está criando um tributo, primeira coisa, só pode ser uma lei. Se ela falar que criou por um decreto, por uma resolução, por qualquer outra coisa, já está errado. Segunda coisa, professor, ela falou que criou um imposto residual, ela falou que criou um imposto de renda, ela falou que criou o IOF, ela falou que aumentou o ISS, aumentou o IPTU, e eu não sei nem por onde passou.
Se você, claro, tivesse que chutar alguma coisa, a regra do direito tributário está na lei ordinária, mas a gente já sabe que a prova não costuma querer a regra, ela quer a exceção. Eu nem chamo isso aqui de exceção, tá, gente? Eu chamo isso de pedido especial. Porque não é uma exceção, é um pedido especial. Professor, como que eu vou saber se eu estou na regra ou se eu estou no pedido especial? É a própria Constituição que te conta, gente. Todas as vezes que a Constituição entregar para você esse pedido especial, você vai encontrar, obviamente, no próprio texto. Então, quando ela falar para você disso, empréstimo compulsório, está aqui um exemplo. O empréstimo compulsório só pode ser criado por meio de lei complementar. Quando você efetuar a leitura do artigo 148, que é quem dá o poder, quem dá a competência para a criação de empréstimo compulsório, você vai ver lá, por lei complementar. Então, pediu. É o pedido especial, tá bom? Para facilitar a sua vida, o que nós vamos fazer? Está no seu material, mas eu faço questão que você coloque aí. Você vai anotar a listinha desses 4 tributos que obrigatoriamente devem ser instituídos por meio de lei complementar. Então, o que a gente está anotando? Os 4 tributos que obrigatoriamente devem ser criados, devem ser instituídos por meio de lei complementar. Eu vou colocar a lista, vou abreviar, porque senão não vai caber. Você pode anotar completo, inclusive fundamentando. Tudo que a gente faz, a gente fundamenta e vamos provar isso aí. O primeiro é esse que eu usei como exemplo agorinha. É o Imposto sobre Grandes Fortunas. É o IGF. É o Imposto sobre Grandes Fortunas. Ele está lá no 153, inciso 7 da Constituição. Vou tentar colocar pequenininho aqui, mas não vai caber. 153, 7 da Constituição. Primeiro, Imposto sobre Grandes Fortunas. Ok? Segundo, acabei de usar como exemplo. Empréstimos compulsórios. Coloque ele aí. Empréstimos compulsórios. E acabei de te falar o artigo dele. 148, tudo da Constituição. Vai lá, segundo, empréstimos compulsórios. 148 da Constituição. Perdeu, me fala. Terceiro, impostos residuais. Impostos residuais. É o 154.1 da Constituição. Impostos residuais, 154.1 da Constituição. Impostos residuais, 154.1 da Constituição. E quarto e último, contribuições residuais. Contribuições residuais. Mesmo artigo 154.1, combinado com 195, parágrafo 4º, tudo da Constituição. Então vai lá, contribuições residuais, 154.1, combinado com 195, parágrafo 4º. Ok? Então o que nós acabamos de fazer? Pegamos a regrinha aqui do direito tributário, lei ordinária para todo mundo, lei complementar para esses 4 casos. Gente, pode parecer besta, mas é assim que você vai fazer na hora da prova. Qualquer prova que falar para você da criação de um tributo, primeira coisa tem que ser lei. É ordinária ou é complementar. A ordinária é a regra. Então, qualquer tributo que ela falar que criou por meio de uma lei ordinária, e detalhe, quando ela não falar nada, ela falar criou por lei, ela se refere à lei ordinária, tá? É assim que a Constituição também faz. Quando ela falar para você da criação de qualquer tributo, entregar esse poder aqui, essa competência tributária, ela vai falar, a União poderá instituir imposto de importação. Falou mais nada. Você sabe que é lei, e se não fala nada, é lei ordinária. Quando ela quer, ela pede no texto, então vai comigo, ó. Se você chegar lá no artigo 153, 7, está escrito assim, ó, a União poderá instituir 7. Imposto sobre grandes fortunas, vírgula, por lei complementar. Então ela pediu. Se você for ler o 148, está escrito, a União poderá instituir, vírgula, por lei complementar, empréstimos compulsórios para inciso 1 e inciso 2. Está lá. Então ela pede, por isso que eu falei de pedido especial. Professor, estou na dúvida da criação de um tributo qualquer. Qualquer tributo lei ordinária complementar naqueles 4 casos. Então vamos para o básico, que eu falei que na hora da prova fica fácil. Você tem que lembrar aquilo ali, não gosto do decoreba, mas não tem jeito. A prova vira para você e fala que fez a criação de uma taxa por meio de uma lei.
Tem taxa aqui, gente? Não. Então, se não tem taxa, ela está na regra. Então, a regra é uma lei ordinária. Se ela falou lei ordinária, tudo bem. A prova fala para você da criação de uma contribuição de melhoria. Tem contribuição de melhoria ali? Não. Tem contribuição residual, que é outra história. Daqui a pouco eu vou desenhar aqui, vai ficar mais claro para você. Então, se não tem contribuição de melhoria aqui, ela está na regra, a regra é lei ordinária, está tudo certo. A prova fala para você que criou um empréstimo compulsório por meio de lei ordinária. Opa, o empréstimo compulsório não está aqui? Tá. Não tem pedido especial? Tem. Você leu o artigo comigo. Então pode? Não pode. Vai ter que ter uma assertiva falando que está errado, que violou a legalidade, que violou a Constituição, que é ilegal, qualquer coisa nesse sentido. Esse tributo não pode ser criado, qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem? Gente, é sem medo de errar, tá? Guarda aquele quadrinho. Se a prova perguntar para você da criação de um tributo, você olha para o quadrinho. Qualquer tributo, IOF, imposto de renda, IPTU, IPVA, ITCMD, não tem nenhum ali. É tudo lei ordinária. Lei ordinária só aqueles. Ok? Avançando. Medida provisória pode legislar no direito tributário? Pode. Cuidado, tá? Eu vou te dar uma frase. Eu já falei 1 bilhão de vezes essa frase. Quem já foi meu aluno não aguenta ouvir mais. Mas ela ajuda muito. E, de novo, gente, isso não é uma coisa do direito tributário. Isso é uma coisa do direito. Sai do direito constitucional. Então, qual cuidado você deve tomar? Medida provisória legisla no direito tributário? Sim. Aonde? Aonde tem lei ordinária. Porque, olha a frase, onde lei complementar versar medida provisória não irá legislar. Onde lei complementar versar medida provisória não irá legislar. Aonde que está escrito isso? 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Quem não escutou, quem não anotou, a frase ainda coloque ela, ela vai te ajudar. Onde lei complementar versar medida provisória não irá legislar. Então, se a prova falar para você que criou um tributo por meio de medida provisória, se é onde tem lei ordinária, tudo bem. Se é matéria de lei complementar, já era. E não é só de criação, né, gente? É qualquer coisa que tenha esse versus de lei complementar e medida provisória. Exemplo, toda e qualquer norma geral dentro do direito tributário deve ser regulada por meio de lei complementar. Se vier uma prova e falar que uma medida provisória fez uma norma geral, já está errado. A gente vai ver que questões relacionadas a conflitos de competência em matéria tributária só podem ser tratadas por meio de lei complementar. Então, se vem uma medida provisória para regular conflito de competência em matéria tributária, está errado. Quem fala isso? O 146 da Constituição. Tá? Então, dica relevante, eu vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Isso aqui acaba sendo uma leitura obrigatória para você, porque esse artigo fala qual é o poder da lei complementar. De novo, tem muita coisa ali nesse artigo que é para o direito tributário. Mas esse poder, ele é dado pela Constituição, então isso aqui vai aplicar para qualquer matéria. Tá? Leia com carinho que esse artigo é base para muita coisa e toda hora está no meio da prova. Esse 62, ó, ele fala do poder da medida provisória. Então só peguei um enxerto aqui para te dizer que, parágrafo 1º, inciso 3, medida provisória não vai onde tem lei complementar. E a frase para ajudar, onde lei complementar versar, medida provisória não irá legislar. Oi. Qual que é o detalhe, minha amiga? Vamos lá, boa observação. Atenção, gente, que medida provisória, a observação do colega, não é lei. Mas o que acontece com a medida provisória? Ela deve ser convertida em lei. Então, a medida provisória, ela vem pela urgência, e depois, quando ela é convertida em lei, aí sim eu tenho a operacionalização, eu tenho o respeito do princípio da legalidade. Vamos dar um exemplo com o que aconteceu na pandemia. Quando estourou a pandemia, veio lá em 2020, tanto tempo já, né, que a gente está aí com isso, teve o tal do lockdown. Lembra do lockdown? Fecha tudo, ninguém sai de casa, para as empresas, para a atividade econômica. A empresa fechou. Eu não consigo trabalhar, dono da empresa, eu não consigo faturar, eu tenho que pagar meu funcionário, eu tenho que pagar tributo. A empresa que está lá no regime mais conhecido do Brasil, todo mundo já ouviu falar o tal do Simples Nacional. Então a empresa está lá apurando o tributo no Simples Nacional. Como é que funciona o Simples Nacional, gente? Eu vou lá e vendo. A gente está aqui, por exemplo, comecinho de abril. Eu vou vender, eu vou faturar, eu vou emitir nota fiscal. Eu estou falando do mundo certo, né? Infelizmente, o brasileiro, né, por uma questão de sustentabilidade, se é que a gente pode falar assim, só nega muito tributo, as empresas de maneira geral.
Mas vamos lá, vamos falar para o mundo certo. Eu tenho uma empresa que eu presto um serviço, eu tenho uma empresa que eu vendo alguma coisa, eu vendo isso aqui. E eu vendi 100 mil reais disso aqui no mês. Eu tenho que emitir nota fiscal de tudo isso, eu tenho que fazer minha escrituração contábil, que é obrigação acessória, eu tenho que pagar o meu tributo através do Simples, estou dando um exemplo do Simples Nacional, numa guia que chama DAS, eu vou pagar meus tributos, então paguei obrigação principal, escriturei obrigação acessória, juntou tudo bonitinho. O que acontece? O que eu vendo, o que eu faturo, o que eu emito de nota em abril, eu vou pagar em maio. É assim que funciona o Simples Nacional. Então, quando veio a pandemia lá, e aí estourou o lockdown, quando chegou lá, comecinho de março, veio o lockdown. Então, tudo que eu tinha vendido, faturado em fevereiro, eu ia pagar em março. Tudo que eu vendi e faturei no começo de março, ou no mês de março, de maneira geral, eu ia pagar em abril. É assim que funciona no Simples. Aí eu fechei. Se eu faturava, agora eu não consigo faturar mais. Até migrar para o online, até ter, por exemplo, restaurante, conseguir fazer entrega, né, virar iFood ou qualquer outra coisa nesse sentido, demorou. Então a empresa não faturou, ela não tinha a grana para poder pagar o tributo dela do mês anterior. Foi isso que aconteceu. O que o governo federal fez? Bolsonaro foi lá, medida provisória, e ele prorrogou o prazo para pagamento do Simples Nacional para os meses de março, abril e maio. Ele prorrogou para outubro, novembro e dezembro. Esse instituto, gente, prorrogar o pagamento de um tributo chama moratória, tá? Isso cai demais na prova, é uma causa inerente ao crédito tributário. Está lá no artigo 152 até o 155 do CTN. Mas vamos lá. Isso que ele fez foi medida provisória, que ele prorrogou o prazo para pagamento dos tributos lá do Simples. Depois de 9 meses aproximadamente, todo mundo usou esse benefício, né, quem estava no Simples. Depois de 9 meses aproximadamente, essa medida provisória foi convertida em lei. Aí operacionalizou tudo e aí deu o princípio da legalidade. É assim que funciona, tá bom? Ah, professor, não converteu a medida provisória em lei. Retorna ao status quo ante. Aí não vai ter a tal da legalidade, justamente que tem que voltar ao status anterior. É porque aqui no caso, ó, ele pode criar, se você ler o 62 lá, e especialmente o parágrafo 2º, vai ver que ele pode fazer por meio de medida provisória. Impostos. Somente impostos, por meio de medida provisória. Ele pode tanto criar quanto majorar. O que é mais comum? Nesse exemplo, ele só prorrogou o prazo. Ele não criou, ele não aumentou, mas ele poderia aumentar. Ele pode até criar, majorar, perdão. Ele pode majorar por meio de medida provisória. A criação em regra, se você ler ipsis literis, lá, parágrafo 2º, ela não vai pegar a criação. Ela vai pegar a majoração. Imposto de guerra pode. Tirando o imposto extraordinário de guerra, porque no caso dele pode, nenhum aqui poderia, você pegou bem, porque onde lei complementar versar, medida provisória não irá legislar. Eu vou falar daqui a pouco do imposto extraordinário de guerra, mas vamos lá, gente. A gente está passando por uma guerra no mundo, né? Você está aí atualizadinho, Rússia e Ucrânia, está infelizmente aí atingindo e gerando reflexo para o mundo todo. Existe um imposto chamado Imposto Extraordinário de Guerra, previsto no nosso ordenamento, hoje eu vou falar. E esse imposto extraordinário de guerra, ele pode ser criado em uma situação de guerra ao qual o Brasil se vira inserido. Pode ser guerra externa ou guerra interna, tá? Mas guerra externa também. Agora, o Brasil vai fazer o quê numa guerra, né? Eu li um negócio, achei super interessante, seria cômico se não fosse trágico, se o Brasil entrasse numa guerra, o poder bélico que ele tem duraria 12 horas. Maravilha, né? Então a gente estaria muito bem, né, se entrasse no meio dessa guerra aí. Então o que acontece? É urgente? É urgente. Se eu preciso desse imposto que serve para gerar receita para Forças Armadas, manutenção de Forças Armadas, daqui a pouco tem mais detalhes sobre ele, imagina se cria por meio de uma lei, que no caso do imposto extraordinário de guerra é uma lei ordinária mesmo, olha o próprio nome, imposto extraordinário, lei ordinária. É uma lei ordinária, só que tem outros princípios que devem ser respeitados. É uma dica que eu vou dar para vocês quando a gente for estudar princípio, gente. Você vai pensar, já antecipando ela, em todos os princípios como regras. Legalidade é regra, aí tem a tal da anterioridade, da noventena, da irretroatividade, da igualdade, da capacidade. Tudo isso é regra. Esses dois outros que eu falei ali, anterioridade e noventena, eles dão um prazo,
para que o tributo possa ser cobrado. Então, imagina se o Brasil está numa guerra, cria um imposto extraordinário de guerra, é urgente, cria por medida provisória, que no imposto extraordinário de guerra pode, é o 154(2) da Constituição. Pode, e aí, segundo a anterioridade, só posso cobrar no exercício financeiro seguinte, ou seja, 1º de janeiro do ano seguinte. Se Deus quiser, 1º de janeiro do ano seguinte, essa guerra já acabou há muito tempo. Então ia fazer sentido? Não ia fazer sentido. A gente vai discutir isso daqui a pouco. O IEG é o único que pode medida provisória, porque é o único que não foi criado. Aqueles ali não podem justamente pela travinha. Tudo bem aqui, gente? Então, beleza. Lembra aí, medida provisória vai aqui, não vai ali. 62, parágrafo 1º, inciso 3, fundamental para você entender também aí, poder da lei complementar, o 146. Bom, então, feito esse comentário, aí eu consigo chegar no paralelo aqui que vai estar em 70%, 80% das questões de prova que vão envolver a tal da competência versus a capacidade. Então, olha aqui, por favor, daqui a pouco eu dou um espacinho para você anotar. O que é competência tributária, gente? É o poder que os entes tributantes, já está ouvindo aí de forma redundante, União, Estados, Municípios e DF, têm para poder criar os tributos que estão enumerados na Constituição. Então, é o poder que os entes tributantes têm para poder criar esses tributos aqui. E todos eles estão descritos na Constituição, segundo eu te falei. Deixa eu facilitar a sua vida. Vamos lá para o nosso material, vamos lá para a nossa apostila. Olha só como é que é construído. Quando você pegar a competência tributária, veja aqui a página 14 da apostila. Lá na página 14 da apostila, primeira coisa que você encontra é esse paralelo de competência tributária e capacidade tributária ativa. Esse quadrinho pequenininho que eu coloquei para você ali, gente, é esse quadro aqui, ó. Então é exatamente esse quadro aqui. Será que aumenta aqui um pouquinho ou se eu aumentar vai dar ruim? Aí. Então olha só, gente. Aquele quadrinho aqui do quadro, impostos, taxas, contribuições, blá, 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 é exatamente este quadrinho aqui. Só que aqui ele está ampliado, ele está todo fundamentado para você. Então eu falei que tem impostos federais, estaduais e municipais. Os 7 federais que eu narrei estão aqui no 153, os 3 estaduais, os 3 municipais e o resto. Se você for passear lá com carinho, com cuidado, você vai ver que todos estão fundamentados na Constituição. Então, competência é o poder que a Constituição entrega para os entes tributantes para criar todos esses tributos. E aí eu sempre uso essa expressão, gente. Não sei se vocês lembram aquela música idiota, cada um no seu quadrado. É isso que significa competência tributária. O ente tributante vai criar, mas ele tem que respeitar o quadrado dele. E existe uma consequência óbvia e lógica desse negócio, porque depois que o ente tributante ele cria esse tributo, não adianta nada só ele criar, ele precisa, lembra lá, da grana, então ele vai arrecadar e ele vai fiscalizar esse tributo. Então ele cria, depois ele arrecada e ele fiscaliza. A competência, gente, é o poder especialmente que os entes têm para criar. Só que por consequência lógica, depois que ele cria, ele arrecada e fiscaliza, tá? Então arrecadar e fiscalizar. Tudo bem por hora? Dê uma olhada aqui. O que é capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa é o poder que os entes tributantes têm para somente arrecadar e fiscalizar os tributos que estão enumerados na Constituição Federal. E aí, claro, você vai ser observador aqui e vai ver que quem tem competência tributária tem capacidade tributária ativa. Mas nem sempre quem tem capacidade tributária ativa terá competência tributária, porque a competência tributária ela abarca aqui a criação do tributo, coisa que a capacidade não. E aí também, para você não ficar perdido, se atente, o que é isso, professor? Capacidade tributária ativa, gente, é poder ser sujeito ativo na relação jurídico-tributária. Eu adoro o direito tributário, porque ele sempre se encaixa. Olha o desenho que a gente fez.
Eu tenho o fisco invadindo o patrimônio do contribuinte. O fisco é o que a gente chama de sujeito ativo. O contribuinte é o que a gente chama de sujeito passivo. Então, ter capacidade tributária ativa é poder ser sujeito ativo na relação de fisco contra contribuinte, na relação jurídico-tributária. Quando você for estudar responsabilidade tributária, a primeira coisa que o professor vai discutir com você é capacidade tributária passiva. O que isso quer dizer? Eu posso ser um sujeito passivo na relação de fisco e contribuinte? Eu posso ser um contribuinte? Se o contribuinte não paga, alguém vai pagar, que eu usei como exemplo, vou chamar um responsável tributário. Responsável tributário é um sujeito passivo. Ele tem capacidade tributária passiva, então para que não fique dúvida, tá? Capacidade tributária ativa, eu posso ser sujeito ativo. Capacidade tributária passiva, eu posso ser sujeito passivo. Ok? Então tá bom. E aí vem o detalhe, e é aqui que a prova vai cobrar, tá, gente? Porque ela te dá lá uma história, ela te dá um texto, e vem perguntar sobre delegação. Competência delega, capacidade delega. Eu te disse que um delega e outro não. Então, você vai lembrar, eu falo, do monte de is. Porque competência tributária é indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível. Está lá na apostila. Tá bem no comecinho aqui, ó. Aqui, ó. Indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível. Então já tome nota aí que competência tributária é indelegável. O que isso quer dizer? Que do jeito que a Constituição deu, tem que ficar. Se a Constituição escreveu lá no 153 que o imposto de renda é um tributo federal, é cada um no seu quadrado, ele é da União, ponto e acabou. A União, olha aqui um bom exemplo, gente. A União, como eu te disse, e como qualquer outro ente tributante, ela tem a faculdade de exercer o poder dela ou não. Ela vai escolher se ela vai criar o tributo ou não. Imposto sobre grandes fortunas, ninguém paga isso no Brasil. Professor, porque eu sou pobre? Não, porque a União, que é a dona do tributo, escolheu por não criar, é faculdade dela. Agora, ela não está afim. Ela pode chamar um estado e falar, estado, cria esse negócio para mim. Estado de Goiás, estado de São Paulo, cria para mim. Município de Goiânia, município de Guarulhos, cria isso para mim? Não, porque é indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível, etc. Um monte de is. Do jeito que a Constituição deu, tem que ficar. Escolho se cria ou não, mas eu não posso passar para outro. É isso que significa e é isso que a prova vai cobrar. Tá bom? Atenção. Aqui embaixo, gente, a capacidade tributária ativa, esta pode ser delegada. Esta é delegável. Essa pode ser passada de um ente para outro. E como a gente já anotou, ela alberga tão somente a arrecadação e a fiscalização de um tributo. Então, capacidade tributária ativa, esta é delegável. A prova vai pegar exatamente em cima disso, tá? Então, foca na história dela, que ela vai dizer, criou um tributo e passou a arrecadação. Opa, arrecadação pode. Ela entregou a criação de um tributo para outro. Não, entregar a criação não pode, tá bom? E lembrando, isso caiu na prova de magistratura. Parece bobo, mas é aonde está enraizado, é de onde sai, tá, gente? Porque eu falei que a competência, ela sai da Constituição. Essa história de capacidade, ela sai do CTN, tá? Tá aqui o artigo já. E só completando aqui a informação para você, esse artigo 7º tem 2 parágrafos. Parágrafo primeiro, parágrafo segundo. O que eles dizem? Só vou dizer, depois você vai ler com calma lá e a gente ainda vai usar uma questão como exemplo. Ele fala o seguinte, eu ente tributante, entreguei a arrecadação e fiscalização de um tributo para um terceiro. Eu posso pegar de volta a hora que eu quiser? Posso. Eu só tenho que notificar antes, tenho que notificar previamente. E a segunda é, a Fazenda Pública, se você se lembra lá do processo civil, ela tem prazo em dobro lá dentro do processo, tá? Então, quando ele entrega a arrecadação e a fiscalização para um terceiro, esse terceiro também vai ter prazo em dobro dentro de um processo, vai ter o mesmo viés de Fazenda Pública, ok? Então tá aí, competência tributária versus capacidade tributária ativa. Aqui é criar, aqui é arrecadar e fiscalizar. A criação não delega de jeito nenhum, a capacidade, a arrecadação e fiscalização pode sim ser delegável, é o que nós chamamos popularmente de
parafiscalidade. A delegação da arrecadação e fiscalização de um tributo, ela é chamada de parafiscalidade, tá bom? Assim como, meu povo, se você pegar o comecinho da apostila lá, parte mais de classificação, que eu te falei que é tipo de prova que não gosta muito, mas para te contextualizar, os sujeitos ativos, eles se dividem em diretos e indiretos. Quando você lê, você vai ver que o sujeito ativo direto é o ente, são os entes tributantes. São esses. Os sujeitos ativos indiretos são os entes parafiscais. São os entes que pegam a arrecadação e a fiscalização de um tributo, tá? É isso que vai estar escrito lá. Sujeito ativo direto e indireto. Direto é ente tributante, o indireto é o ente parafiscal, ok? Então tá bom. Vamos ver aqui se dá para a gente chegar numa questãozinha para fazer um teste. Deixa eu ver se aqui vai funcionar dessa maneira. Ixi, será que eu vou ter que passar um a um aqui? ESC. Nó. Quando está no PDF, você dá Ctrl F aqui, ele procura. Nossa, eu vou chegar lá amanhã só. Não, daqui a pouco está no intervalo a gente arruma. É. Então vamos ver. Preciso chegar lá na questão 178. É por aí, só que aí é a 1 ainda, tá vendo? 5, vai demorar. 178. Não sei a página. Clica aí, vamos ver se já chegou. 14. Ó, tá quase. 8. Vamos ver se é ela mesma, né? Aí, pronto. Obrigado. Gente, olha só então. Questão 178, prova de magistratura, FCC 2015, foi a penúltima prova de juiz aqui de Goiás, TJ Goiás. Considere as seguintes afirmativas. 1. A competência tributária pode ser deslocada para outro ente diante da inércia na instituição do tributo pelo ente político originalmente competente. Não pode. Aí vamos lá, vamos para o meu exemplo. O que eu falei? Qual que é a dificuldade nossa na prova? É ver que o que o professor falou, o que a apostila escreveu, é exatamente o que está na hora da prova. Então, como que eu falei isso em outras palavras, mas falei a mesma coisa? Olha, o Imposto sobre Grandes Fortunas é um tributo federal. Ele ainda não foi criado, é uma faculdade da União. Só que ela não está a fim de criar, um Estado não pode criar. Ela não pode passar para um município de Goiânia fazer essa criação. Então, a competência tributária pode ser deslocada para outro ente diante da inércia? Não pode. 2. A competência se distingue da capacidade tributária ativa porque esta está relacionada à instituição do tributo e àquela à cobrança do tributo. Então, o que a gente viu sobre competência? A competência faz a criação e aí a capacidade tributária ativa faz a arrecadação e a fiscalização, tá? E só um cuidado, só uma ressalva, eu vou ler o resto aqui com vocês, depois eu vou voltar nela. 3. A competência tributária é fixada pela Constituição da República. O que eu te falei? A Constituição entrega poder que chama competência. 4. A imunidade, a gente não estudou ainda, tá? A imunidade tributária significa a ausência de competência do ente para instituir tributo na situação definida pela norma constitucional imunizante. Tem um parênteses aqui para dizer nessa assertiva, tá? Que é o seguinte. Tem muita doutrina que escreve, vamos estudar imunidades tributárias, que a imunidade tributária é uma regra de incompetência tributária. Então, quando ela escreve aqui, né, que a ausência de competência, a gente pode chamar de incompetência tributária. Só que nós tivemos uma atecnia nessa questão, e ela não foi anulada mesmo tendo esse problema, que foi o seguinte. A prova considerou essa assertiva como correta. Mas a primeira coisa que eu vou falar para você quando a gente estudar imunidade, eu vou gritar na sua cabeça, para você não errar, é que imunidade tributária ela só vale para imposto. Por isso que eu separei, tem imposto, tem taxa, está escrito lá. Ó. Ela só vale para imposto. E aí essa prova escreveu tributo. Tributo tem taxa, tem contribuição de melhoria, tem outras espécies tributárias. A banca considerou essa assertiva correta e não anulou. Isso não está certo não, tá?
Ah, professor, e agora? Ficou fácil a minha vida, né? Cheguei lá na prova, peguei uma questão como essa, o que que eu faço? Bom, eu sempre comento que você tem que ser inteligente na hora da sua prova. Não quer dizer que ela não foi técnica nessa e não anulou, que ela vai cometer o mesmo erro. Eu não imagino que a FCC chegue hoje, 2022, crie uma questão como essa e classifique ela como certa, classifique como correta. Ponto 1. Ponto 2. Professor, eu quero seguir parâmetro de banca. Então, você chegou lá numa banca da FCC, que ela fala que a imunidade tributária não vai deixar incidir, é uma incompetência tributária para tributos, e ela considerou isso aqui como correto, você marca que é correto. Eu, sinceramente, não faria isso. Eu acho que seria ela insistir no erro. Tem outras questões da FCC que falam imposto mesmo. Tá? Então, a gente vai anotar o certinho lá, mas ela considerou isso aqui como certo. E a última, a competência tributária pode ser delegada por lei a outro ente político, hipótese em que se torna também o titular da capacidade tributária ativa. Competência tributária delega, competência tributária não delega. Tá? Ela considerou resposta correta nessa questão aqui, 3 e 4, tá? Que daria a letra A. Aí o que eu falei lá, 2, né, que eu ia voltar. A competência se distingue da capacidade tributária ativa, porque essa está relacionada à instituição do tributo e aquela à cobrança do tributo. O que ela considera, gente? Aquele ato consequente. De fato, a competência tributária, ela é a criação do tributo. Só que depois que você cria, você arrecada e fiscaliza. Então, ela também pegou um contexto amplo. Eu não gostei dessa questão, tá? Tem várias outras aqui para mostrar isso aqui para vocês. Essa história de competência, de delegação ou não, para não ficar aqui passando, já que está difícil de achar a página, no intervalo a gente se ajeita, faltam 5 minutinhos, e aí eu coloco outras aqui para a gente resolver, tá bom? Então, por enquanto, a gente só dá uma olhada nessa aí. Então, olha só. 70% das questões, 80% das questões vão passear em cima dessa informação, ainda que ela cobre uma coisa mais específica. Ah, criei esse imposto tal, criei esse outro aqui. Ah, lá na competência cumulativa, ela traz isso aqui para o jogo, tá? Então, grava isso, que vai te fazer muito bem lá na hora da prova. Daqui, nós vamos lá para as 6 classificações de competência. E aí eu bolei um negocinho para te ajudar, gente, que eu sempre comento isso. Você vai para um nível de prova que a capacidade de discussão que você deve ter para resolver a questão é grande. Mas, igual eu comecei minha fala, não quer dizer que não tem questão fácil lá. Eu sempre falo isso, não é feio você estar no meio de uma prova de magistratura e achar que um quadrinho ou uma frase vai resolver a questão para você. Isso não é feio de jeito nenhum. Feio é errar uma questão fácil. Né? E às vezes vem a prova lá e fala, criou empréstimo compulsório por meio de medida provisória porque é uma medida urgente, para investimento público de caráter urgente, que é o inciso 2 do artigo 148, você erra, e às vezes é um quadrinho e uma frase que está resolvendo. Então não é feio. Então, por isso que eu vou colocar aqui para vocês um quadrinho. A gente vai usar esse aqui que a gente já anotou, eu vou até deixar ele ali. A gente vai usar esse aqui também para preencher esse quadrinho. Toda a explicação, todo o aprofundar da história, que é o que a gente vai fazer, nós vamos estudar todas as 6 classificações de competência, tá? Mas esse quadrinho, se você foca nele, ele já te ajuda muito. Se você gravar isso, e gravar o quadrinho que eu vou colocar e vou te ensinar a preencher, você nunca mais erra a questão de competência na prova. E digo mais, as questões de competência, gente, elas costumam pegar 3 frentes. Toda vez que ela falar para você que criou um tributo, isso é uma questão de competência. Toda vez que ela for discutir se delega ou não, é uma questão de competência. Ela, em regra, ela vai trocar 3 informações. É o que eu vou mostrar para você. É um tripézinho que você deve sempre olhar, tá bom? Eu posso apagar aqui? Então eu vou apagar, eu vou escrever quais são as 6 classificações de competência, você pode colocar junto comigo. A gente vai parar um pouquinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, vamos tomar um cafezinho lá e a gente já volta. Então vamos só colocar aqui quais são as 6 classificações de competência. Ah, eu não dei essa dica, né, mas ela é um tanto quanto óbvia, gente. Já que tudo está na apostila, tudo está no material, você acompanhar a aula pela apostila vai te ajudar muito, tá? E aí você escolhe, quer trazer no tablet, no computador, quer imprimir, fica à vontade. Então são as 6, a privativa, comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária. A colega usou o exemplo lá do imposto extraordinário de guerra, essa aqui, ó.
extraordinária. Ok? Geralmente, gente, quando é mais resumido, eu passo pelas classificações, preencho o quadrinho, dou um overview aqui sobre cada uma dessas espécies e a gente vai embora. Como, né, o nosso conteúdo programático ele passa no Sistema Tributário Nacional, eu vou entrar de uma forma mais profunda com você em todas essas classificações. Essa aqui, eu vou passar por ela, mas é aqui que estão os impostos. A gente vai entrar nos impostos mais para frente, vai ser a última parte que a gente vai estudar. Aqui na comum, eu vou anotar para você, tem taxa e contribuição de melhoria. Aí eu já vou aprofundar em taxas com você, em contribuição de melhoria e etc. Então, provavelmente, a gente nem mate esse tema de competência hoje pela amplitude que a gente vai dar para ele, tá bom? A gente não vai chegar aqui, por exemplo, ok? Então, eu vou dar 10 minutinhos lá de intervalinho para a gente tomar um cafezinho, beber uma aguinha, a gente já volta. Prazer estar aqui estudando com vocês. Fica à vontade para mandar a sua dúvida aí. Professor, estou estudando durante a semana. Eu vou deixar aqui, tá, gente? Tem o Instagram do professor. O professor posta algumas coisinhas lá de atualização. É @prof. Gustavo Reck. Está estudando durante a semana, deu dúvida, pode mandar mensagem lá que o prof te responde assim que possível. Tá bom? Obrigado, a gente já volta.